firme está o meu coração, ó Deus. Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, para a continuação do nosso culto ao Senhor que está presente no santuário em nossas vidas, e abramos as nossas Bíblias no Salmo 108. Leremos do primeiro até o 6º versículo, leitura responsiva do texto. Salmo 108, de 1 a 6, leitura responsiva. Leiamos. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o intuito de adorá-lo, de louvá-lo, de prestar-te culto, ó Deus. Só o Senhor é digno, é merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E nós estamos aqui, Senhor, para prestar-te culto. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és Deus, Deus amoroso, Deus gracioso, que tem nos tratado com graça e com misericórdia. Apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, o Senhor tem sido gracioso para com as nossas vidas. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa honra ao teu nome nesta hora. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, cantemos ao Senhor, firme nas promessas, hino 177. Cantemos ao Senhor. Séculos
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, ainda nos Salmos, agora o Salmo 119, do 33 até o 44. Salmo 119, versículos 33 a 44. Vamos ler também responsivamente esses versículos do Salmo 119. Leiamos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Irmãs e irmãos, nós estamos aqui na presença uns dos outros, mas também estamos na presença do nosso Deus. Vamos agora abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e fazer a nossa oração, a nossa prece, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos em silêncio ao Senhor, oração de confissão dos nossos pecados. Oremos. Quero convidar nossos jovens que se postem aqui à frente já de uma vez para nos dirigir nos cânticos e convidar a igreja a continuar lendo no livro dos Salmos, agora o Salmo 119, parte final desse Salmo, 169 a 176. Salmo 119, versículos 169 a 176. Vamos colocar em pé para proceder essa leitura, também leitura responsiva, assim todos participarão mais uma vez da leitura bíblica comunitária. Salmo 119, 169 a 176.
Leiamos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua secreta é tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Perante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não esqueço dos teus mandamentos. Aleluia. Viva a minha alma para louvar-te. Cantemos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Boa noite, igreja. Te amo, Jesus.
Meus irmãos e minhas irmãs, é um privilégio dos membros desta igreja sustentarem a mesma, entregando fielmente ao Senhor Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, eu vou pedir ao diácono Evandro que faça uma oração agora de gratidão ao Senhor e também de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado por mais esta noite tão gostosa que nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado presente nas nossas vidas, nos guardando, ó Deus, nos dando sustento, ó Deus, para a gente poder comer, se vestir, ó Deus, trabalhar. E eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor esteja continuando nos abençoando, ó Deus, porque nós necessitamos totalmente, ó Deus, da Tua graça. E agradeço, Deus, ó Deus, também pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que foram entregues nessa casa. Que o Senhor esteja abençoando
este dinheiro, ó Deus, esta oferta, para que possa ser usado para a honra e glória do Teu nome. Ser conosco no restante desse culto, abençoa a mensagem do pastor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja agindo e que essa mensagem entre nos nossos corações, que nós possamos praticá-la, ó Deus, a cada dia mais. Em nome de Jesus nós lhe agradecemos por este momento. Amém, Senhor. Amém. Vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz. Vamos lá? Graça e paz. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade se retirarão para uma sala aqui ao lado para ouvir a mensagem para a idade delas. Oremos, irmãs e irmãos, pediu o irmão Garcia que ore ao Senhor, rogando ao Senhor a bênção dele para as nossas vidas, que agora iremos ouvir a palavra, e também as crianças. Oremos. O microfone, não. Pai de amor, a melhor bênção que o Senhor nos deu são os nossos filhos, e nós entregamos a Ti, Senhor, para que eles cresçam nos Teus caminhos, na Tua paz. Por isso, Senhor, agora nós rogamos que os filhos da Tua igreja agora, Senhor, sejam guardados, abençoados, dirigidos por Ti, Senhor. Que na sua singeleza eles possam entender o Teu grande amor, a Tua misericórdia, o Seu sustento nas nossas vidas. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pelos nossos filhos e dá-nos, Senhor, sabedoria para ensiná-los nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Deixaremos os nossos avisos para o final do nosso culto. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Tentadinho. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Amém? Graças a Deus. Deixe, antes de ler o texto da mensagem, permitam-me, por favor, aproveitar esse momento para compartilhar com você uma palavra que está no meu coração há algum tempo e que se refere à reforma do nosso templo. Não sei se você sabe, mas nós temos um projeto de reforma desse templo para torná-lo, sobretudo à frente, mais ampla, mais funcional. Nós estamos numa batalha, inclusive com as crianças, por causa deste púlpito que nos é tão querido a todos nós, sobretudo aos irmãos que têm uma história com relação a esse púlpito. Mas nós queremos sim fazer com que o nosso templo, com que o som, a bateria esteja no lugar certo, o som esteja agradável, e para isso nós temos um projeto de reforma que deverá iniciar-se no começo do ano que vem, janeiro ou fevereiro. Janeiro, né, Daniel? Não fevereiro, janeiro, nós vamos iniciar o projeto de reforma do templo. E desde que nós começamos esse projeto, tem um texto da palavra de Deus que está muito no meu coração. Eu quero que você abra, por favor, ou acompanhe comigo essa leitura. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. Não é o texto da mensagem, tá bom? A mensagem é outro texto, mas esse também é uma mensagem que eu quero deixar para você. Diz assim o texto, Lucas 14, 28 a 30. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Veja, meus irmãos, eu sei que o contexto é o contexto de discipulado.
É o contexto do chamado ao serviço e um chamado que exige de nós abnegação e exige de nós cálculo. Jesus está falando sobre um chamado ao discipulado. Mas não é no mínimo interessante o exemplo que Jesus usa para falar sobre o cálculo que devemos fazer com relação àquilo que vamos fazer para o serviço do Senhor Deus? Ele diz assim, você quando vai construir lá na sua casa, fazer uma reforma na sua casa, você primeiro não senta, calcula e vê quanto é que você vai gastar e se você vai ter condições de terminar isso que você vai fazer. A questão então é o exemplo que é dado por Cristo Jesus. Nós estamos nesse projeto de reforma e às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não gente, começa, que depois que começar o pessoal dá a oferta. E eu queria desafiar você a pensar um pouco diferente agora. Nós queremos sentar, calcular as despesas, fazer o nosso cálculo, iniciar a nossa reforma e ter aquilo com que nós podemos dizer assim, agora nós podemos começar a reforma, agora nós podemos fazer. Irmãos, é uma reforma linda. Aquela imagem que está ali na frente, ela reflete um pouco daquilo que nós estamos sonhando para tornar o nosso templo mais agradável para o nosso louvor à glória de Deus. Você tem aí no banco, e o conselho da igreja tem um objetivo muito claro, sabe? E eu acho isso muito bonito da parte do conselho da igreja. Nós não vamos deixar de enviar a ajuda aos missionários, àqueles irmãos e irmãs que contam com a ajuda que esta igreja, que nós damos com o nosso dízimo. Nós não vamos deixar de mandar isso para eles, de ajudar os nossos missionários por causa da nossa reforma, porque nós contamos, irmãos e irmãs, com a ajuda e a bênção dos irmãos. Eu quero poder contar para os meus filhos, para os meus netos, que quando a gente vir aqui ao templo, aquele templo bonito, nós também ajudamos nessa reforma, nós também auxiliamos nisso. Tem aí no seu banco um envelopinho branco. Esse envelopinho branco que está aí no seu banco, que deve estar na parte onde você coloca a Bíblia, ou no assento e na galeria, é um envelope especial para oferta com relação à reforma do templo. Nós temos os nossos dízimos, temos nossas ofertas, mas nós queremos desafiar você a implementar esta questão da reforma, ajudando também com ofertas voluntárias. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor Deus nesse instante. Quero que você ore silenciosamente, colocando diante de Deus a sua situação financeira, sua vida financeira, sua casa, seu trabalho, ou a ausência do trabalho, no caso de alguns que estão sem emprego, as dificuldades pelas quais nós passamos e o desafio que nós estamos lançando aqui diante de você, para que Deus abençoe sua vida e a sua família. Ore ao Senhor Deus nesse instante, também preparando-nos para a mensagem. Senhor Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Nossas finanças, nosso trabalho, nossa família, nossos projetos, Pai, todos eles estão diante de Ti, sendo colocados agora, Pai, em oração. E agora, Deus, de modo muito especial, nós colocamos diante do Senhor o sonho que surgiu no coração do conselho da Tua igreja, que, ó Deus, começou no coração desta igreja, de fazer, ó Deus, com que esse tempo em que nos reunimos para glorificar o Teu nome, de fazer, ó Deus, tão agradável quanto já é, mas fazer, ó Deus, mais funcional para a glória do Teu nome, não para a glória do nome de nenhum de nós, mas para a glória do nome do Senhor, porque esse é o nosso alvo. Pai, então nós dedicamos, Pai, esta oferta que vamos lançar hoje, durante esse mês, durante os próximos dias, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as adversidades pelas quais temos passado. Nosso país está em crise, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor, que é o Senhor do dinheiro, que é o Senhor da vida, que é o Senhor do trabalho, que é o Senhor de todas as coisas, para que o Senhor, ó Deus, nos abençoe de tal forma que onde estiverem nossas mãos, nossos pés, nosso coração, ali, ó Deus, o Senhor esteja indo à frente, e como cantamos, o Senhor vem e vence à nossa frente. Em nome de Jesus, o Pai, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus assim abençoe sua vida e a oferta que você também poderá depositar em tempo oportuno.
Agora sim, quero convidar você a ler o texto da mensagem de hoje, que é Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Texto muito conhecido, você com certeza já deve ter lido esse texto. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim o texto da palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, Pai, e agora vamos meditar sobre esta porção, e rogamos a Deus que o Senhor continue falando conosco. Deus, o Senhor já falou conosco pelos hinos, através dos cânticos, como foi bom e é bom louvar o Teu nome, Pai, e crer, Deus, que o Senhor está perto de nós. Pai, agora também cremos que estás aqui, na leitura e na meditação desse texto. Fala conosco, Deus, ensina-nos e edifica-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero abrir meu coração hoje com você. Nós temos ouvido, eu tenho ouvido pelos corredores da igreja, muito sobre uma preocupação, ou algumas preocupações dos irmãos da igreja. Então nós ouvimos assim: pastor, veja quantos bancos vazios. Olha ao redor, à frente, em cima na galeria. Os irmãos perguntam: pastor, como você se sente vendo tantos jovens, tantas pessoas que temos perdido, ido embora para outras igrejas, ou que vêm aqui e que não permanecem? São perguntas que nós ouvimos. Nós fazemos as nossas planilhas, anotamos as ausências e a presença e perguntamos assim: muito bem, o que nós então estamos fazendo e o que podemos fazer para mudar esta realidade que todos nós sofremos? Então, se eu pudesse responder para você, eu digo: meus irmãos, eu perco noites de sono quando eu penso nessas perguntas que me são feitas no corredor da igreja. Eu perco meu sono, porque o meu sonho é ver, sim, esta igreja cheia, os irmãos e irmãs com o coração alegre, festivo, mais e mais a cada dia. Permitam-me, por favor, contar uma história para vocês. Havia um homem que morava em uma casa muito simples, mas no alto de uma montanha. E apesar de estar lá naquela casa simples, no alto da montanha, rodeado da bela natureza, o que enchia os seus olhos era que no final da tarde, do outro lado da montanha havia um vale, e do outro lado, à frente da sua casa, havia uma outra casa, em que sempre que ele olhava para aquela casa no final da tarde, ele ficava maravilhado, porque ele via que aquela casa tinha janelas de ouro. Ali da sua humilde casa, da sua residência, da sua choupana, ele olhava para aquela casa do outro lado, com as janelas de ouro, e dizia assim: um dia eu vou lá para conhecer esta bela casa que tem janelas de ouro. Até que um dia ele resolveu fazer esta viagem, desceu o vale, subiu a montanha e chegou à casa que ele tanto desejava conhecer. O texto que nós lemos
texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, é um daqueles lindos textos de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que toda pessoa, quando se converte ao Senhor Jesus e quando inicia a sua caminhada numa igreja, deve começar talvez lendo o texto de Atos dos Apóstolos. É um texto lindo, junto com os evangelhos, é um texto que deve ser lido por nós, deve ser conhecido por nós, porque ele narra como era a igreja cristã lá no começo do século, logo após o ministério de Cristo Jesus. Alguns dizem, se nós queremos conhecer como era e como é a igreja que Jesus anseia, como é a igreja que Jesus deseja, nós temos que ler Atos dos Apóstolos e aprender com os irmãos ali em Atos. Alguns dizem que o melhor nome para o livro não é Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o texto narra as ações do Espírito Santo e como a presença do Espírito na vida da igreja resultou naquilo que nós conhecemos como a igreja do Senhor Jesus. O texto que lemos descreve a beleza da igreja, descreve uma igreja crescendo e se desenvolvendo, relata como era a dedicação, a devoção daquela primeira igreja em relação a Deus e em relação à adoração a esse Deus. Tudo se resume no final do versículo 47. Diz assim o final do versículo 47: enquanto isso, ou seja, enquanto a igreja realizava algumas coisas, enquanto as coisas iam acontecendo, enquanto aquilo que está descrito nos versículos anteriores, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Vejam, portanto, que o crescimento de uma igreja não acontece por um esforço nosso. É claro que nós devemos nos dedicar a algumas coisas e nós vamos ver quais são, mas quem acrescenta é o Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos falar nesta noite sobre esse tema. Uma igreja que cresce, uma igreja que cresce, a igreja que crescia. A igreja tinha dia a dia acrescentados aqueles que iam sendo salvos. Em primeiro lugar, uma igreja que cresce permanece fiel ao ensino dos apóstolos. Uma igreja que cresce, em primeiro lugar, permanece fiel ao ensino apostólico. Diz o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, que doutrina é essa, meus irmãos? É aquilo que a Bíblia ensina no Antigo Testamento, é aquilo que o Senhor Jesus ensinou enquanto caminhava com os discípulos, e é a bênção que nós temos de ter tudo isto relatado em nossas mãos pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que permitiu que nós tivéssemos essa Escritura Sagrada em nossas mãos. Jesus deixou uma ordem clara, lá em Mateus 28, 19 e 20, tem um texto lá conhecidíssimo de todos nós. Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz: ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, o ide de Cristo Jesus é acrescentado também a ideia de que nós devemos ensinar a guardar. Portanto, nós somos chamados a permanecer neste ensino. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Então nós temos aqui um primeiro preceito: a igreja do Senhor Jesus que quer crescer, ela não precisa vender-se, não precisa vender o ensino fiel da Escritura Sagrada aos modismos das gerações, aos movimentos que acontecem nos nossos dias. Ela não precisa deixar de ensinar a Escritura e de ensinar a Escritura com fidelidade para que ela cresça. Mas a lição maior que queremos aqui deixar com os irmãos é a seguinte pergunta: queremos que a igreja cresça, certo? Mas a minha pergunta para você: estamos dispostos a conhecer a Bíblia com profundidade?
Estamos mesmo dispostos a nos debruçar diante da palavra de Deus e conhecê-la com tal profundidade, fazendo com que ela fale ao nosso coração dia a dia. Você, líder, que está tão preocupado com o crescimento desta igreja, você lê a palavra de Deus, e quando você a lê, seus olhos enchem-se de água, de lágrima, porque você tem ali a palavra de Deus viva diante de você. Ou você conhece apenas as historinhas da Bíblia? Não é mal nenhum conhecer as histórias da Bíblia, assistir os 10 mandamentos na televisão, conhecer as coisas, esperar o mar vermelho abrir, não tem problema. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você que quer ver esta igreja crescer, está disposto, está disposta a conhecer a Bíblia com profundidade, e está disposto a isso, para isso, a ler, e ler, e ler. Quando você pega a Bíblia para ler, e você lê lá textos como esse, o que acontece no seu coração? É mais um texto? Ou esse texto mexe com você? Esses dias eu fiquei até com vergonha. Aquele CD do Vocal Livre tem uma música lá que mexe mais comigo. Ele fala: nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. De repente eu comecei a chorar dentro do carro. Eu estava ali dirigindo e caindo lágrimas assim, o pessoal passava do lado, esse cara deve ser louco, né? E eu cantando lá e chorando. E eu pensei assim: Deus, eu quero mais disso. Eu preciso mais de uma palavra que mexa comigo, que mexa com o meu coração, e que faça com que essa leitura da palavra, com que essas músicas que eu cante, não sejam apenas mais uma música, não seja apenas mais uma leitura, mas seja algo que mexa comigo e que esteja dentro da vontade, do plano de Deus. Quando você lê Atos dos Apóstolos, e fala lá que Paulo e Silas, quando estavam presos, depois de tomarem açoites, resolvem cantar louvores. O que você sente? Você fala assim: ah, legal, né? Quando você vê as coisas acontecendo, irmãos e irmãs, a gente não pode ler isso apenas como mais um livro. A Bíblia não pode ser entendida. Uma igreja que cresce, permanece fiel ao ensino dos apóstolos. E aí nós precisamos nos dedicar à leitura constante da palavra de Deus. Leitura que, quando fazemos, nos faz reavaliar a nossa vida, quem nós somos e o que queremos ser. Em primeiro lugar, uma igreja que cresce é fiel e permanece fiel ao ensino da Escritura, ao ensino dos apóstolos. Em segundo lugar, uma igreja que cresce vive em comunhão verdadeira com os irmãos. Ah, queridos, vamos lá, prepare-se. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em comunhão verdadeira com os irmãos. O texto aqui é demais. Ele diz assim, que eles estavam sempre juntos. Diz o texto que eles tinham tudo em comum. Diz o texto que eles partiam pão de casa em casa. Diz o texto que eles supriam as necessidades uns dos outros. Chegaram a vender os seus bens à medida que alguém tinha necessidade. Consegue imaginar uma igreja linda assim? Você diz assim: consigo pastorear a nossa igreja. Aleluia. Uma igreja que está sempre junta, que tem tudo em comum. Uma igreja que parte o pão de casa em casa. Hoje a gente comeu uma carninha na casa do banco. Ali repartimos, cada um levou um pouquinho. Depois ele abriu uma melancia lá. O que é aquilo, gente do céu? Não é? Partindo o pão de casa em casa. E diz o texto que eles supriam as necessidades uns dos outros. Quer dizer que uma igreja que cresce, meus irmãos, é uma igreja que cuida uns dos outros. É uma igreja que se preocupa com o próximo. É uma igreja que cuida do outro. É uma igreja que cuida do necessitado e cuida do irmão e ama de tal forma que ama o próximo como a si mesmo, no ensino de Cristo Jesus.
Há um livro que é antigo, chama-se 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão. Esse é o título do livro. 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, é o título do livro. Ele na verdade fala de 25 mandamentos da Bíblia, que nós chamamos de mandamentos recíprocos, que é o do uns aos outros. Então, para derrotar a crise da comunhão, ele diz o seguinte: há 25 segredos. O segredo é: amai-vos uns aos outros. O segredo é: suportai-vos uns aos outros. O segredo é: ensinem, encorajem, sirvam uns aos outros. O segredo também é: não falem mal uns dos outros, não provoquem uns aos outros. E tem um que é o mais interessante para mim, que é: não mordam e não devorem uns aos outros. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha só, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados para viver em comunhão. E uma igreja que cresce é uma igreja que cuida uns dos outros. E nós podemos cuidar uns dos outros quando oramos uns pelos outros. Nós cuidamos uns dos outros nos grupos familiares. Você pertence a algum grupo familiar, meu irmão, minha irmã? Você líder, pertence a algum grupo familiar? Você está presente ali cuidando uns dos outros? Quando nós aconselhamos, quando nós fazemos várias práticas diárias de cuidar do mundo. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em comunhão verdadeira com os irmãos. Em terceiro lugar, meus queridos, uma igreja que cresce, além de permanecer fiel ao ensino dos apóstolos, além de viver em comunhão verdadeira com os irmãos, o texto bíblico nos fala que uma igreja que cresce celebra constantemente a presença de Deus. Uma igreja que cresce celebra constantemente a presença de Deus. Olha o texto, diz assim, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O versículo 43 diz que em cada alma havia temor na presença de Deus. Diz o versículo 46, ali diz assim, que eles perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. E o 47 diz que eles faziam isso louvando a Deus. Percebam, portanto, que eles estavam constantemente celebrando a presença de Deus. Estavam na presença de Deus, exaltando e glorificando a Deus. Estavam presentes no culto. Eu gosto desse texto aqui, dentre muitas coisas, porque ele diz o seguinte, que a igreja de Jesus, ela se reúne no templo. Porque há uma conversa aí de alguns líderes da atualidade que desprezam o culto, que desprezam o templo. Dizem que não precisa de templo não, que Deus nunca falou para ter templo, que templo não sei o que. Está errado. Aqui eles se reuniam no templo e de casa em casa. E se reuniam no templo para quê? Pergunto para você, quando você saiu lá da sua casa e veio aqui para o templo, você veio por qual motivo? Você poderá dizer assim, eu vim porque me convidaram, meu amigo me convidou. Por que você veio ao templo? Eu vim porque eu acostumei a isso. Afinal de contas é domingo, eu tenho que ir lá aplicar o meu cartão celestial. Não é verdade? Cartão ponto celestial. Por que você veio ao templo? Vim porque minha mãe mandou. Não é? Você veio porque Deus te ama tanto, 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 que Ele move o seu coração, que Ele move o seu desejo, sem você às vezes nem mesmo saber. Você achando que veio só porque um amigo convidou, mas você veio e aceitou o convite porque Deus te ama tanto, e Ele quer que você esteja numa igreja, junto com os demais irmãos, para todos juntos, em uma só voz, exaltarmos e glorificarmos o seu nome. Quando você sai da sua casa, põe a sua melhor roupinha, como dizia minha mãe, a roupa de ver Deus. Quando você se arruma para ir para a igreja e vem para cá, o que está no seu coração? Que desejo está no seu coração? Quando você louva o Senhor durante os cânticos,
Você está olhando para os céus ou está reparando quem está do seu lado? Quando você está aqui no culto e está ouvindo a mensagem, o que há no seu coração? Pergunto para você, o que você tem para celebrar diante desse Deus maravilhoso? Quantas bênçãos Deus nos dá, não é? E nós somos chamados para celebrar as bênçãos de Deus juntos no templo. O texto nos ensina que eles estavam juntos para celebrar as bênçãos de Deus. Eu tenho aprendido que não são todos os membros da igreja que têm condições de pregar o Evangelho, não é verdade? Para pensar. Se eu disser para você assim, ó, vamos lá na rua agora, para uma pessoa na rua e começa a pregar para ela, ela está doido, pastor? Não é? Às vezes a gente acha, a gente aprendeu até isso quando era criança, que todo mundo tem que evangelizar, que todo mundo tem que pregar, e não é verdade. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso, e eu acredito nisso, até por causa de dom e talento. Mas se tem uma coisa que nenhum de nós pode se importar a fazer, é testemunhar as bênçãos de Deus em nossa vida. E isso qualquer pessoa pode fazer. Isso qualquer pessoa pode falar. Você pode não saber pregar, mas você conseguirá sentar com uma pessoa e dizer assim, ó, quero dizer para você as bênçãos que Deus já realizou na minha vida, e como isso é maravilhoso. E como isso é maravilhoso. Isso você pode fazer com tranquilidade. E o texto nos convida a celebrar as maravilhas que Deus fez e faz na nossa vida, na nossa caminhada. Uma igreja que cresce, permanece fiel ao ensino dos apóstolos. Uma igreja que cresce, vive em comunhão uns com os outros. Uma igreja que cresce, celebra constantemente a presença de Deus dia a dia. Para pensar um pouquinho só. Eu sei que está doendo aí o banco é tudo. Mas para pensar numa coisa. Já parou para pensar como é séria essa questão de que Deus está presente na nossa caminhada dia a dia? Já pensou para pensar nisso? Deus está presente aqui no culto. Você já pensou nas implicações disso para a sua vida? Deus está presente lá no seu trabalho. Deus está presente quando você se relaciona com alguém. Isso é muito sério, meus irmãos. Significa então que quando eu estou na presença de Deus, que é diária, eu sou chamado para fazer dessa presença de Deus aquilo que há de melhor na minha vida. Para pensar nisso. Como isso muda a nossa vida e a nossa caminhada. Uma igreja que cresce, irmãos e irmãs, celebra a presença de Deus. Por isso eu quero reforçar em quarto lugar, que uma igreja que cresce testemunha com a vida o louvor a Deus. Uma igreja que cresce testemunha com a vida o louvor a Deus. Eu quero destacar aqui o versículo 47, uma expressão linda do texto. Linda, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Essa expressão é linda, não é? Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte: aqueles irmãos testemunhavam o verdadeiro cristianismo. Aqueles irmãos viviam uma vida de louvor a Deus e como resultado eram elogiados por causa da vida que testemunhavam. Aí eu me faço uma pergunta: será que onde eu estou, no lugar que eu estou, junto das pessoas ao meu redor, elas olham para mim e dizem assim: puxa, esse cara é legal, hein? Puxa, essa pessoa é crente e não é chato. Porque normalmente o pessoal fala assim: crente é chato. Olha para o crente e fala assim: credo, não quero naquela igreja, porque é tudo gente séria, carrancudo, de mal com a vida. E aqui o texto fala que é exatamente o contrário. No começo, eles tinham a simpatia do povo. Eles olhavam para aquelas pessoas e diziam assim: uau, que gente legal.
E isso só é possível, irmãos, quando aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos é compatível. Porque se nós falamos uma coisa, mas vivemos outra, eu acho que não vamos elogiar. Se eu digo, sou de Jesus, mas pratico coisas que não condizem com essa frase que eu disse, garanto para você, ninguém vai falar assim, você é simpático. Então, meus irmãos, nós somos chamados a testemunhar com a nossa vida aquilo que nós pregamos. Somos chamados a fazer com que a nossa conduta cristã seja uma conduta dos verdadeiros convertidos, vivendo os preceitos do Evangelho, e isso atrai pessoas. Nós somos chamados, portanto, meus irmãos, a fazer o Evangelho crescer, sobretudo testemunhando com a nossa vida aquilo que nós cremos. Louvor a Deus. Uma igreja que cresce, permanece fiel ao ensino dos apóstolos. Uma igreja que cresce, vive em comunhão constante e verdadeira com os irmãos. Uma igreja que cresce, celebra constantemente a presença de Deus. Uma igreja que cresce, testemunha com a vida o louvor a Deus. Aquele homem, no começo da nossa mensagem, quando chegou à casa das janelas de ouro, entristeceu-se grandemente. Ficou muito decepcionado. Ele saiu lá da sua choupana para conhecer a casa de janelas de ouro, e quando chegou lá, decepcionou-se, porque viu que as janelas, na verdade, eram de vidro. E quando ele viu aquilo, procurou o dono da casa para conversar, disse da sua tristeza, que ele caminhou lá por horas e horas até chegar na casa, para ver a casa de janelas de ouro, porque era tudo que ele achava de mais bonito na vida, era olhar para aquelas janelas de ouro e conhecer aquela casa. Pediu então para o seu anfitrião que deixasse que ele dormisse lá na casa, para que seguisse viagem de volta à sua choupana no dia seguinte. Quando ele então acorda pela manhã, e o sol vai se levantando e as luzes do sol vão reluzindo, ele percebe lá ao longe a sua choupana, e quando ele menos espera, as janelas da sua casa estão reluzindo como ouro. Ele se volta então para aquele que o recebera, para o anfitrião, e fala: olha, minha casa tem janelas de ouro também. Na verdade, o que estava acontecendo é que aquelas janelas de vidro refletiam a luz do sol, refletiam a luminosidade do sol. Às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos preocupados com as nossas janelas de vidro, olhando para as outras janelas, achando que elas são janelas de ouro, mas nenhuma delas é tão importante senão aquela que permite que o sol de Jesus brilhe constantemente, dia após dia, nesta janela. Todas as igrejas têm problemas e têm defeitos. Todas as igrejas têm janelas de vidro, mas a grande diferença é quando essas janelas, nossa própria vida, reflete o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é uma igreja que cresce, porque ela vive os preceitos do Evangelho. É uma igreja que cresce porque ela vive em comunhão. É uma igreja que cresce porque ela celebra a presença de Deus. É uma igreja que cresce porque testemunha aquele que é o sol da justiça. Saia hoje daqui com um coração desejoso de viver o Evangelho da graça e de sim, ver essas igrejas com os bancos cheios. Como diz o pessoal, com saudade de ter que colocar banco aqui no meio. Lembre-se da minha e da sua responsabilidade diante do texto que acabamos de ler. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O
Senhor sabe, Pai bendito, das nossas preocupações com relação a esta igreja que nós amamos tanto. Ah, Deus, amamos a igreja e amamos, ó Deus, sobretudo os nossos irmãos e irmãs que já passaram por aqui e que o nosso coração fica apertadinho quando lembramos que eles estão longe, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos use, Pai, para resgatar aqueles que estão longe, para amar aqueles que estão chegando, amar os visitantes que vêm a esta igreja todos os domingos e que precisam do nosso abraço, da nossa comunhão, da nossa ajuda. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a viver o Evangelho de tal forma que enquanto isso, o Senhor também acrescente dia a dia aqueles que vão sendo salvos para a glória do Teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, que o nosso trabalho seja um trabalho, ó Deus, fiel à Tua palavra, que nós não nos desviemos, ó Deus, daquilo que o Senhor nos ensinou, mas que haja aqui nesta igreja, ó Deus, comunhão verdadeira uns com os outros, amor recíproco. Dá-nos, ó Deus, a graça de celebrar dia a dia os poderosos feitos do Senhor, e quantas bênçãos, ó Deus, o Senhor tem derramado sobre nós. Como nós podemos testemunhar, ó Deus, louvando o Teu nome e vivendo uma vida verdadeira, contando assim, ó Deus, com a simpatia também do povo da cidade americana. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a refletir o sol da justiça, o nosso Senhor, e que esse reflexo maravilhoso possa fazer, ó Deus, com que as pessoas tenham desejo de estar na Tua presença, através também do nosso testemunho cristão. Para a honra e glória do Teu nome é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e cantemos o hino 306, Fidelidade na luta. Hino 306. Erguei-vos, cristãos, diz o hino, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé. Cantemos, irmãos e irmãs, com vigor este hino ao nosso eterno Pai.
Recebamos, irmãos e irmãs, a bênção do nosso Pai eterno, como descrita por Paulo aos Tessalonicenses. Ora, nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Ter aquela oração do pós-lúdio. Por favor, meus irmãos, não saia do templo enquanto o nosso pastor, o reverendo Ailton, nos dará os avisos. São importantes, nós queremos que você acompanhe cada um deles.
irmãs e irmãos, rapidamente os nossos avisos. A UPA haverá reunião após o término do culto aqui nos bancos do coral. Na terça-feira, às 20 horas, aqui no templo, nós celebraremos culto de louvor ao Senhor, encerrando também as atividades dos grupos familiares. Então, terça-feira, todos os grupos estão convocados para se reunir aqui no templo, às 20 horas, para o culto, encerrando assim as nossas atividades. A nossa irmã Priscila Amaral, Bruno Amaral, fará a cirurgia no dia 25. Por favor, orem por ela, por essa cirurgia que fará no dia 25, quarta-feira, às 7h30 da manhã. O que mais? Nós temos aqui o nosso Natal, é um cartão especial de Natal que você pode adquirir a R$1,50 e dar para os seus amigos, para os seus funcionários, para os seus clientes. É um cartão de Natal especial porque tem 31 mensagens especiais sobre o Natal, sobre a pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. Depois procure os diáconos na porta do templo e já leve os seus exemplares, dando aí para os seus amigos, primos, parentes, funcionários, clientes, fornecedores, enfim. E também, dia 4 de dezembro, primeira sexta-feira de dezembro, a nossa UCP convoca toda a igreja para participar do Teatro de Natal, em busca do presente maior. Não será aqui no templo, mas lá no Teatro Municipal, sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 20 horas. A entrada é 1 quilo de alimento. Você pode depois pegar também com os diáconos, ou na semana aqui com o senhor Luísio ou com a dona Neide. 1 quilo de alimento com ingresso. Sem ingresso você não vai entrar. Então, por favor, fiquem atentos aí, porque o teatro comporta apenas 750 lugares. E eu creio que vai lotar. Então, por favor, pegue aí o seu ingresso e traga o seu quilo de alimento. Depois os alimentos serão dados ao Benaiá e também ao SESC. Creio que eram essas as nossos. Sim, obrigado. Quarta-feira é o culto do Dia Nacional de Ação de Graças, que é na quinta-feira, mas fazemos na quarta-feira, às 7h30. E é aquele culto em que as famílias vêm e apresentam aqui uma oferta também em alimento e dão aqui um testemunho de vida. Então, quarta-feira, às 7h30, o nosso culto do Dia Nacional de Ação de Graças. E no sábado, encerrando o mês de novembro, também o culto de louvor, o culto jovem. O culto jovem que também é para vir os jovens de 90 anos, 87 anos, com o seu João Sussi. Sábado, às 20 horas, aqui no templo. Não é isso, Coutinho? 19h30. E domingo, o Maurão e seus bonecos encerrando a nossa escola dominical. Tá certo? São os nossos privilégios da semana.